Então, o estudo da arquitetura da experiência, ele surgiu após o ano passado a gente ter feito um outro estudo, esse estudo chamava O Futuro do Morar. Nesse estudo, também realizado pela Dexco em parceria com a Sparkoff, a gente pesquisou as macro tendências e os grandes drivers que estavam circulando e perambulando pela sociedade. Então, a gente entendeu que esses drivers, essas tendências, elas passam de ano a ano de uma maneira muito fluida entre um período e outro. E aí a gente entendeu que fazia sentido também a gente continuar essa pesquisa, desdobrar essa pesquisa, porque a arquitetura da experiência foi um dos temas que levantado no Futuro do Morar, e aí a gente deu continuidade a esse estudo com a Sparkoff, onde a gente traz esse tema, a arquitetura da experiência. A arquitetura da experiência, ela também traz, então, quais são os grandes drivers que estão dentro da nossa sociedade muitas vezes ocidental, porque é onde a gente está aqui embasado, e quais são as tendências, as macro tendências que estão conectadas a esses drivers. Então, para esse estudo, a gente traz 4 macro tendências, e nesses 4 macro tendências, a gente vai desdobrando em como essas macro tendências estão impactando a arquitetura e estão impactando a sociedade, como que as pessoas estão vendo essas tendências muito voltadas e ancoradas para a decoração de interiores, e como que isso está agregando valor nos projetos e os profissionais, assim como os consumidores finais, eles podem trazer esses materiais, entender qual é o momento atual, o que colocar dentro dos espaços, como é que são esses espaços, e como que as pessoas querem, acho que o mais importante de tudo, é como o ser humano quer vivenciar esses espaços. Esse estudo, ele está voltado não só para a casa em si, mas para o comportamento humano. Então, quando a gente fala de arquitetura da experiência, a arquitetura da experiência não está unicamente fundamentada na nossa casa. Muitas vezes, nosso escritório, o lugar que a gente trabalha, ele pode ser também essa experiência e trazer essa arquitetura voltada para esses artifícios que a gente vê enquanto sociedade, que faz sentido, porque também, quando a gente pensa num ambiente como um todo, a gente está pensando como que é o melhor viver dentro desse espaço. E como muitos de nós passamos grande parte do nosso dia em ambientes corporativos, muitas vezes, então esse estudo ele vai trazer elementos, trazer vertentes, trazer um olhar muito direcionado para ter essa melhor experiência. Em tudo, em absolutamente tudo. Tem uma frase de um pesquisador que ele diz que nada no mundo não tem cor, portanto, tudo no mundo tem cor. Então, a gente está falando de um elemento, um fenômeno visual, a cor pode ser classificada como sendo um fenômeno, tanto visual quanto psicológico também, aonde a gente está dentro de um espaço e trazer cor para esse ambiente vai nos remeter ou vai nos posicionar enquanto ser humano, nos colocando num lugar de permanência, um lugar de passagem, um lugar de afeto, um lugar de insegurança, um lugar que vai despertar dentro do ser humano muitos sentimentos. E isso vai interferir completamente na forma como a gente vivencia e experimenta esse espaço. Então, a cor, isso não é pesquisa atual, isso é pesquisa muito antiga, é pesquisa que eu estou falando da Renascença, praticamente 1500 aproximadamente, que a gente vai entender que a cor é o primeiro elemento que chega enquanto estímulo. Então, o ser humano consegue captar a informação cromática antes de captar a forma. E isso, ao longo da história, foi até uma briga que teve no período da Renascença entre a escola veneziana e a escola florentina. A escola florentina era a favor da forma, e a escola veneziana era a favor da cor. Então, houve, durante um período da história, como é que eu falo? Você fica falando que o seu é mais importante que o outro. E aí isso passou de século para século, até chegarmos agora, século XXI, e a gente entender que, desde o século passado, do século XX para o século XXI, que, por mais que sim, é um fato, tá, provado cientificamente, que a cor, enquanto estímulo, vai chegar primeiro do que a forma, a cor, assim como a cor precisa da forma para estar ancorada. Então, uma não é mais importante que a outra. Então, a gente entende hoje, enquanto pesquisa, que as duas têm a sua importância. Mas a cor vai sempre trazer para um espaço um elemento perceptivo. Muitas vezes a gente não sabe nem qual é a forma que é. Se eu dar um exemplo para vocês, se eu perguntar para vocês quantas lajes tem o MASP, ou como que é o MASP, muitas vocês vão pensar qual que é o tamanho do vão, quantas lajes tem, quantos andares tem, vamos colocar assim. Mas se eu perguntar qual é a cor do MASP, eu acho que ninguém vai falar uma cor que não seja o vermelho. Então, a cor é o primeiro elemento que chega, e nisso vai trazer ao ser humano muitas das informações que a gente precisa para nos colocarmos enquanto estado
de afeto, enquanto estado de aconchego, enquanto estado, inclusive, de não gostar e não conseguir pertencer. Então, a cor, ela traz para o espaço, seja ele corporativo, residencial, um lugar de passagem, um estádio de futebol, que você está ali com mais pessoas ao seu redor, um banheiro de shopping, não importa que ambiente é esse, tá? Mas o importante é que a gente entenda que a cor, ela tem como característica nos despertar emoções. Se a gente entender também como é que a gente recebe a informação luminosa, então a cor pertencendo à luz, e hoje a gente sabe que a cor não está só na luz, então, a gente recebe a informação como estímulo visual. Então, eu acho que vale aqui, Marcelo, uma definição do que é cor. Então, a cor, ela pode ser interpretada como sendo um estímulo visual provocado pelo cérebro, perdão, um estímulo visual provocado pela luz e interpretado pelo cérebro. Então, a gente precisa desse combo, que é o quê? A luz e o ser humano. Sem luz e sem ser humano e sem um objeto intermediário, a gente não consegue ter a cor. E quando a gente pensa nisso, então a gente vai entender que o ser humano vai colocar em cima desse estímulo visual as suas características, ou seja, as suas emoções, as suas percepções e as suas sensações. E só aí vai ser decodificado e vai ser passado enquanto consciência. E esse processo ele é individual e intransferível. Então não tenho como falar que Fernanda, Fernanda, eu sei como eu sinto, mas não tenho como falar como você, Marcelo, você, Bruna, você, Cíntia, enfim, qualquer que seja, vai interpretar a cor como sendo isso ou aquilo. Então, isso é um processo individual e intransferível, aonde a gente sabe que a gente precisa entender quais são também os 3 atributos de cor, e quando falamos dos 3 atributos de cor, a gente entende como sendo matiz, luminosidade, saturação, e baseado nisso, a gente consegue fazer o ambiente ser mais harmônico ou menos harmônico. Mais uma vez, esse mais harmônico ou menos harmônico é pessoal e intransferível. Mas a gente consegue entender que ambientes que têm acesso à luz natural, ambientes que têm baixo índice de ruído, ambientes que a gente consegue ter contrastes cromáticos, ambientes que a gente consegue ter uma luz artificial muito mais bem resolvida, a gente consegue ter uma sensação ou uma percepção de cor diferenciada. Se a gente tem um ambiente, muitas vezes, muito ruidoso, com muito barulho, ou a gente mora num lugar muito barulhento, a hora que a gente entende que tem uma incidência cromática ali, pode ser até uma cor mais clara e menos saturada, mas aquela cor, devido ao ruído, pode causar muito impacto ou pode ter o que a gente chama de despertar efeitos psicossomáticos. Então, a gente precisa entender que ambiente é esse, quais são as condicionantes que estão pertencendo a este ambiente, para a gente conseguir, a partir daí, fazer uma paleta cromática equilibrada e que faça sentido mediante aquelas condições. Então, a gente entende que a cor ela é fundamental, eu, como pesquisadora de cores, eu, eu sou super convencida, acho que eu percorri todo um caminho, mestrado e doutorado a respeito do que é a cor e como o ser humano passou ao longo da história, do ponto de vista ocidental, desde a cultura da cor, a psicologia da cor, a simbologia da cor. Então, a gente consegue entender a importância da cor para um espaço e a importância da gente colocar essa saturação e essa luminosidade adequada mediante aquelas características. Então, é isso que a gente busca enquanto empresa, enquanto Dexco, quando a gente faz um projeto, a trazer e constrói um ambiente, e eu especifico um ambiente, ou propõe um ambiente, é entender que existem elementos, e esses elementos importam muito para a gente conseguir definir qual que é a paleta de cor que faça sentido naquelas condições. E a partir daí a gente gera produtos de uma maneira mais ampla, para que a gente consiga fazer depois uma composição que aí sim passa a fazer sentido para o ser humano. E a gente tem que entender também os espectros, né, de reflexão da luz. Se você pega materiais que ele tem uma textura mais fosca, por exemplo, que aí está atrelado muito ao acabamento, a gente tem uma reprodução de cor nele, uma incidência de cor e uma absorção muito diferente da luz. De cor eu falo da luz, tá? Se a gente pega material como uma laca ou um material muito acetinado ou muito alto brilho, a gente tem outro índice. Então, se a gente pega espectro, tem desenhos que são espectrais, que vai medir o comportamento da reflexão da luz em relação àquele material, tá? Então, isso é uma condicionante. E aí, o que acontece? Quando a gente está exposto a ambientes, por exemplo, pode ser só ruído, não, pode ser calor. O ambiente está muito quente,
Então, o ser humano é sinestésico, as nossas sensações, elas são sinestésicas. Muitas vezes, se a gente não enxerga, a gente não escuta. Não sei quantas vezes vocês já escutaram uma pessoa, ou já viram uma pessoa que não está enxergando, ela faz assim, ela também não escuta. Então, existe a sinestesia dentro do ser humano, onde a cor, através da visão e através da emoção, ela passa por esse mesmo processo sinestésico. E quando a gente está passando por algum desconforto no espaço, não precisa ser do ruído, o ruído é um deles, mas pode ser, como eu falei, o calor excessivo, está muito gelado o espaço. Se temos materiais muito não atraente ao tato, ou seja, mais rugoso, mais áspero, aquilo pode causar, aumentar a percepção de incômodo. Como a gente consegue medir, é muito difícil falar, tá? Porque a gente não consegue ter uma aferição matemática exata. A luz, a gente consegue ter uma aferição matemática exata, porque é uma refração da luz, enfim, é um espectro visível, a gente, através do hertz ali, da frequência, a gente consegue medir. Mas o incômodo, ou como que o material ali pode causar, isso eu não consigo medir, porque isso é uma sensação. E aí eu não consigo aferir matematicamente como é que isso se dá. Porém, a gente sabe que ambientes que estão impactados por desconforto, quanto mais a gente ter ali características de materiais mais ásperas, mais rugosas, que não sejam, talvez, tão atraentes ao tato, ou que gerem um estranhamento, isso pode agregar mais de um distanciamento, o ser humano se colocar mais num lugar de um passo para trás, do que ele se sentir confortável, aconchegante naquele lugar. Então, isso a gente consegue cercar, mas a gente não consegue, enquanto pesquisa, pelo menos eu desconheço algum dado científico que fale que determinadas condições, se tem um tal tipo de material, distancia o ser humano em X, Y, enfim, essa medida eu não tenho, tá, para passar aqui para vocês. Mas a gente consegue entender que existe um estranhamento. A gente consegue entender vários estranhamentos, por exemplo, não precisa ser só esse, não. Eu vou dar um exemplo polêmico, mas eu vou dar, qualquer coisa a gente corta depois. Se a pessoa, vamos supor, ela torce para um time de futebol, e o time de futebol tem a cor da camisa, chutando aqui, tá, azul, e ela tá num espaço que majoritariamente dando outro exemplo, verde, e verde é o rival do time dela, e aquele rival tá destacado no campeonato, e ela se liga muito em futebol, aquilo pode ser uma percepção muito incômoda, independente do material. Então, a gente consegue entender que esses elementos, eles vão interferir na psique humana, e a partir daí a gente precisa entender que projeto é esse, que paleta de cor é essa, tá? Então, isso tudo a gente levanta enquanto informação, pode parecer pouco, mas a gente costuma perguntar isso para a pessoa, você gosta de algum esporte, você tem uma predileção por algum partido político? Eu já cheguei a ver projetos que as pessoas, enfim, por questões políticas, não são partidárias de uma cor ou outra. Então, a gente precisa entender que não é só o material em si, mas é a percepção como um todo que vai fazer com que aquele ser humano se porte com estranhamento ou se porte com afeição àquele espaço. Coisa muito importante, isso eu defendo no meu doutorado, a gente não pode jogar toda a pesquisa de cor para o lugar do subjetivo, tá? A pesquisa de cor, ela é objetiva, porque muito assim, então a cor é emoção, a cor é sensação, então, portanto, eu faço o que eu quero e vai dar certo, e não funciona dessa forma. Muito de cor, de fazer projeto de cor, existe metodologia, existe conhecimento objetivo, existe ciência provando que. Então, a gente precisa entender quais são as condicionantes para poder fazer um projeto que faça sentido. Dentro da pesquisa acadêmica, eu sou da fenomenologia, eu não sou semiótica. Semiótica é um caminho, a minha é fenomenologia. Então, eu vou entender como que o ser humano se porta, ou seja, quando a gente recebe uma informação cromática, quais são as células dentro da retina humana, que são os cônios, os bastonetes, como é que essa transferência do nervo óptico até os hipocampos cerebrais, como os hipocampos cerebrais vão conectar essa mensagem, vão voltar enquanto percepção, emoção e sensação, e a partir daí o ser humano vai ter consciência cor, e nessa consciência cor a gente vai conseguir entender elementos psicológicos, elementos de história de vida da pessoa, elementos de momentos de vida da pessoa. A história importa tanto quanto o momento atual, então a gente precisa entender isso e fazer um projeto objetivo de cor, e não levar tudo para o lugar subjetivo, porque o estudo de cor é pessoal e intransferível, então esse cuidado a gente precisa ter. E isso é muito legal enquanto marca, muitas vezes, quando a gente faz um projeto, entende que existe sim conhecimento por trás da disciplina cor, existe ciência por trás, nem tudo é provado cientificamente, que eu gostaria que isso ficasse muito claro, mas muito a gente consegue ter
provas de como fazer e metodologias de como aplicar. E aí sim a gente consegue chegar num bom resultado. Muito, muito, muito. Não tem como a gente não falar da cultura da cor, tá? Eu acho que ao longo da história, e eu, como pesquisadora de cores, eu pesquisei o Ocidente. Então, o Oriente eu tenho pouca bagagem para poder responder cor, tá? Mas ocidentalmente a gente vê a história da cor, a cultura da cor, completamente colocada nas vivências e experiências humanas. Depois a gente vai entrar na virada do século XI para o século XII da nossa era, na simbologia da cor. Até essa virada do século XI e XII não existia, não tinha o conhecimento da simbologia da cor. E aí, a partir daí que cria-se conceitos como o vermelho excita, assim como o vermelho espanta, e aí começam essas características negativas e positivas da cor. E apesar, só no século XIX, XVIII, XIX para o século XX começa o que? A psicologia, e atrelada à psicologia, a psicologia da cor. Então, a gente entende que falar da cor é, sem dúvida alguma, percorrer um caminho cultural, é percorrer um caminho simbólico e é percorrer um caminho psicológico. A cultura da cor, ela não, como é que eu falo? Ela é um universo um pouco mais abrangente. Então, nós, enquanto brasileiros, a gente foi muito, aí eu vou puxar Jung, todo estudo do psicanalista, né, o Jung, ele vai falar que existe inconsciente coletivo. E dentro disso, enquanto brasileiros, fomos expostos, enquanto povos, no inconsciente coletivo, muito à incidência do verde. O brasileiro é um povo que denomina verde como ninguém. Então, a gente tem nome para verde para tudo: verde bandeira, verde abacate, verde piscina, verde floresta, e a gente tem uma infinidade de nomes para verde. Então, sim, existe uma questão da própria temperatura de cor em relação à luz solar com o céu. Então, é diferente, e, portanto, a gente consegue ter um aceite diferente à cor. Então, fazer um projeto de cor, aplicar cor no ambiente, é, sem dúvida nenhuma, respeitar, ou, pelo menos, perguntar para onde esse espaço, ou para quem são essas pessoas que vivem nesse lugar, ou seja, qual é a cultura que está atrelada a essas pessoas e aonde esse espaço está situado. Porque se a gente falar que é uma pessoa, só para dar um exemplo raso aqui, do sul do Brasil, que foi exposta a uma cultura, que foi exposta a um clima, mas essa pessoa está indo morar no Nordeste brasileiro, que tem uma outra incidência de luz solar ao longo do ano. Então, como é fazer um projeto de cor para essa pessoa? Ela tem abertura da gente colocar cores mais saturadas dentro de um espaço? Ela vai conseguir ter um aceite e se sentir confortável nisso? Então, a gente precisa entender quais são esses elementos, as condicionantes, antes de fazer um projeto de cor. Muitas pessoas me procuram para trazer respostas prontas, como se fizesse assim, ó, coloca essa cor com essa cor que dá certo, ou isso é uma harmonia cromática que dá certo. E isso não é verdade até a segunda página, isso é muito verdade na primeira página, mas depois que a gente vira a segunda, isso pode deixar de ser verdade. A gente precisa ter esse cuidado para entender que existe cores que, por uma questão de, se você pegar o círculo cromático, uma questão geométrica quase, de ser análoga, monocromática, complementar, geram-se entre si harmonias, mas essas harmonias têm que ser testadas para a gente entender qual é a cultura daquela pessoa e quais são os elementos que estão atrelados ao espaço que aquela pessoa vai habitar, para a gente fazer valer, para a gente ver se vai caber ou não aquele projeto de cor. Portanto, eu acredito que projetos de cor a gente nunca pode ter com antemão. A gente precisa primeiro ouvir. Ter escutativa é o primeiro passo para a gente fazer um bom projeto, para depois a gente entender se, mediante aquela situação, aquela paleta faz sentido ou não, cabe ou não. Então, o projeto de cor, ele nasce na escuta de quem é o indivíduo, para depois a gente chegar no resultado de qual é a cor que mais ali vai ter condições de pertencer àquele indivíduo. De responder, porque essa pergunta é quase uma tese de doutorado. Mas vamos lá, sim, acho que muitas dessas empresas que estão fazendo pesquisa de cor, ou seja, estão propondo tendência de cor, elas estão pesquisando alguns elementos, ou seja, estão pesquisando qual que é a cultura, qual que é o momento da sociedade, qual que é o comportamento humano, qual que é o consumo, ou seja, o poder econômico das pessoas, para poder fazer uma proposta cromática e tirar dali a cor do ano. Então, sim, existe marketing por trás, isso é indiscutível, mas existe pesquisa também. E as empresas hoje em dia estão muito procurando pesquisadores para poder trazer esse estudo de tendência de cor
de uma maneira mais embasada. Então, eu entendo que sim, é legítimo, tá? Porém, se a gente até comparar, sem citar nome de empresas, mas se eu comparar de uma com a da outra, de outra, você vai ver que existe, pode ser completamente diferente uma da outra. E isso, muitas vezes, está atrelado a quais são os elementos que aquela empresa pesquisou para chegar naquele resultado. Então, assim, se for uma empresa de eletrodomésticos, a gente entende que uma empresa de eletrodoméstico que traz uma paleta de cor, as pessoas, ela vai pesquisar o consumo, vai pesquisar o tempo de permanência de uma maneira diferente de uma empresa de decoração de exteriores, que os elementos não são, são primeiro, estão no espaço, você convive com eles na maior parte do tempo, e esses elementos você não troca com tanta facilidade. Então, existem características, existem condições que faz com que uma empresa traga um projeto de cor ou outro projeto de cor, como sendo cor de tendência, tá? Mas como eu pesquisadora, enxergo isso? Eu enxergo que a tendência, ela, diferente da moda, a tendência a gente não muda, independente se é de cor ou não, tá? Pode ser tendência de uma maneira geral, um pouco mais ampla. A tendência a gente não muda de ano a ano. E isso não existe, não de uma forma que eu entendo, pelo menos, tendência. Diferente da moda, a moda, ela tem um desenho, no meu entender, que ele é cíclico. Então, ele entra em moda, esse elemento que entrou em moda, ele vai ser corroborado por algum formador de opinião, a partir daí as pessoas entendem aquilo como sendo legítimo, passam a usar, depois de um tempo curto, muitas vezes, aquilo cai em desuso ou se torna demodé, uma palavra muito usada na nossa sociedade para dizer que aquilo não é mais moda, e depois pode ser que volta a vir a ser moda. Então, a moda tem um desenho um formato muito mais cíclico. Já a tendência não, a tendência, no meu entender, ela tem um formato muito mais linear. Então, a tendência, ela surge, ela vai passando por vários níveis da sociedade, por um período de tempo muito mais longo, aonde algo não vai deixar de ser tendência, porque a sociedade, ou seja, muito mais que uma sociedade, os seres humanos, eles não se recriam ou não mudam de comportamento e atitude com tanta facilidade, com tanta flexibilidade, da forma que o marketing gostaria que as coisas fossem. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. E aonde eu entendo, para responder essa pergunta, Marcelo, de uma forma muito precisa e muito acadêmica até, tá? Que os projetos de cor quanto tendência teriam legitimidade para os seres humanos, quando a gente respeitasse qual é daquelas tendências de cores, o matiz, a luminosidade e a saturação. Eu posso ter uma flexibilidade, se tivesse aqui um painel, eu desenhava para vocês entenderem, um círculo cromático, eu até mostraria para vocês de uma outra forma, mas assim, a gente pode até mudar o matiz. O que é o matiz? Matiz nada mais é do que, como a gente denomina, sendo o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, isso se chama matiz. Mas o matiz, ele pode mudar, porque a gente, como pesquisador de cor, geralmente a gente não começa um projeto pelo matiz. Não interessa, muitas vezes, se um projeto vai ser vermelho, azul, amarelo ou verde, de uma maneira mais abrangente, tá? O que a gente cerca é a saturação e luminosidade. Isso sim é um projeto de cor. Então, o que eu percebo em estudos que eu considero bons estudos de tendência de cor, são estudos que eles vão cercar saturação e vão cercar luminosidade. E aí sim a gente consegue entender que não existe uma mudança muito brusca de um ano a outro, ou seja, se eu pegar 2024 para 2025, ou 2023, 24, 25, entre saturação e luminosidade. Pode sim haver mudança, mas esse delta E dessa mudança, ele não é tão disruptivo assim. Ou seja, tudo bem se eu começar em 2023, tá? Para dar um exemplo mais concreto aqui para vocês. Com uma cor. Deixa eu pensar uma coisa que eu consigo falar. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui, vocês conseguem captar depois na câmera. Não, não vão captar. Mas vamos supor que eu comecei em 2023 com vermelho fechado. Vou falar dessa forma para ser uma forma mais coloquial, tá? Aí, quando chegar 2024, eu posso não ser com uma cordona um vermelho, mas esse vermelho fechado, com uma saturação mais mediana, a hora que eu vim em 2024, ele pode até ser um amarelo, ele pode ser inclusive um azul, ele pode ser isso não é o que vai mudar tanto, mas essa saturação e essa luminosidade é muito difícil depois eu vir com azul muito claro e muito saturado. Então, eu mudar completamente um caminho de cor. Aí eu me pergunto, cadê esse ser humano? Aonde ele esteve que de um ano para outro ele pulou drasticamente ao ponto que uma cor está tão diferente da outra de um ano a outro? Então, aí eu já me questiono a verossimilhança desses estudos. Mas quando a gente pega um estudo bem feito, a gente consegue entender que existe um calibre
entre saturação e luminosidade. Existe uma mudança, obviamente, não tem problema mudar, mas esse ΔL é medido. A gente não faz uns pulos tão dramáticos assim, tão drásticos muitas vezes também. E aí, esses estudos eu acho que ganham, para mim, uma relevância. Outros, infelizmente, eu não consigo entender o porquê e cadê a base por trás disso. Mas como que eu vejo hoje é que as empresas cada vez mais estão, sim, se informando, estão buscando essa sociedade de consumo, entender esses pulos disruptivos, entender o ser humano acima de qualquer coisa, para poder fazer um trabalho consciente e coerente. Eu sou acadêmica, então eu acredito que o conhecimento é a base para qualquer experiência, tá? A gente buscar o conhecimento é o caminho de um percurso, o caminho de uma trajetória de sucesso. Outro passo que a gente tem que entender é qual é a fonte que a gente está buscando a informação. Hoje em dia, principalmente, pelo menos a minha área, a área que eu pesquiso, a área que eu posso falar, eu vejo que qualquer um pode falar de cor. Então, existe uma formação reconhecida pelo MEC no Brasil, que você se torna colorista, não existe essa profissão. Então, muitas pessoas hoje em dia se dizem especialistas de cor, e aí a gente precisa entender quais são as bases, qual que é a bibliografia, qual que é a referência que essa pessoa, para ser um especialista, está ancorada. Então, a gente precisa entender alguns pontos. Então, esse profissional, eu acho que está começando o percurso profissional, esse profissional que quer saber um pouco mais a respeito das cores, acho que o primeiro ponto é o conhecimento, é buscar informação não instantânea, nada contra a informação instantânea, mas quem está passando a informação instantânea está percorrendo qual base, qual que é a bibliografia, qual que é o que está por trás disso, e quem está falando por trás disso, tá? Então, citar a fonte é importantíssima, aonde a gente não vê as pessoas hoje em dia citando fonte. A gente vê muito, isso combina com isso fica bem com isso é harmônico com isso, de uma maneira muito rasa. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, eu acho que o segundo passo, né, depois que você buscou conhecimento e você sabe dentro desse conhecimento qual é a tua fonte, é reconhecer que é só o seu olhar sobre isso. Existem outros olhares sobre isso, ou seja, sobre as cores. E a gente precisa deixar de confrontar o outro e parar para ouvir o outro. Então, nesse sentido que do meu caminho é a fenomenologia, mas existem outros caminhos dentro da cor que são tão legítimos quanto o meu. E a gente precisa entender qual seguir, tá? E o terceiro passo, eu acho que aí entendendo que a cor não pertence ao homem, ou seja, o homem é histórico isso, gente, isso acho que é importantíssimo. O homem sempre tentou aprisionar a cor, e o homem nunca conseguiu aprisionar a cor. A cor não pertence ao homem. Então, a gente precisa entender que a cor, ela é um fenômeno, e dentro desse fenômeno ela tem umas condições ali que a partir do momento que a gente tenta fazer com que ela caiba dentro de uma forma e que ela não mude, a gente vai nós vamos nos frustrar muito e, consequentemente, frustrar muito os nossos clientes. A gente precisa entender que a cor, ela tem uma característica que não é estática, ela é dinâmica. E a partir do momento que ela é dinâmica, e depois Marcelo, eu posso até depois explicar isso muito mais a fundo, né, tô falando superficialmente aqui, mas a gente entende que a cor não se encerra em si. Então, isso a gente precisa também levantar enquanto informação na hora de fazer um projeto de cor. E eu acho que o quarto passo seria o quê? A gente ouvir e prestar atenção no nosso cliente, ou para quem e para onde a gente está fazendo um projeto de cor. Não existe projeto de cor pronto. Isso não existe fórmula pronta. As pessoas gostariam muito que eu fizesse um livro, inclusive, que eu trouxesse ali, olha, faça isso, que é um caminho seguro. De uma certa forma, sim, porque o conhecimento está por trás e a gente consegue, de uma certa forma, destrinchar isso e criar metodologias para isso, porque é um estudo objetivo, mas, mediante algumas vertentes e situações, aquilo precisa ser primeiro ouvido, para depois ser sentido, para depois ser aplicado. Então, a gente precisa ter minimamente esse cuidado, eu acho, esse lugar delicado de ouvir, de entender, de ver se cabe. Eu já, enquanto pesquisadora de cor, nessa minha trajetória de alguns anos pesquisando cor, eu tenho 10 anos de pesquisa acadêmica em cor, fora o resto que eu tenho como profissional, eu já cheguei a fazer alguns projetos de cor, que
que depois a gente até, Marcelo, depois de uma outra entrevista a gente até comenta melhor, mas que a pessoa não tinha abertura para aquilo. Ela me chamou para fazer o quarto do filho dela, ela estava grávida, foi uma amiga que me levou, inclusive, falou, vamos lá, por causa disso, disso e disso, e lá, entrevista com ela, conversando, tentando entender, olhando o espaço e tal. Aquela pessoa não tinha, depois até explico melhor o porquê, mas um equilíbrio psíquico para aceitar naquele momento um trabalho de cor para o quarto do filho dela que ia nascer. Então não adianta você catar e falar, nossa, hoje tendência de cor para quarto de bebê, porque disse tal e tal veículo, ou porque tal e tal influencer falou, é amarelo com amarelinho, vou dizer assim para resumir. Não interessa para aquela pessoa, aquilo não cabe dentro daquela pessoa, e aquilo vai se tornar um projeto ruim, um projeto falho. Então, eu acho que a gente precisa entender disso tudo, e para poder chegar no melhor resultado, até para dizer, olha, no seu espaço, eu vou passar branco, porque é o que mais cabe aqui. Então, assim, acho que isso para um jovem, uma pessoa que está começando a carreira, ou que está se formando arquiteto, designer de interior, num projeto de cor, eu acho que é muito importante o conhecimento, a fonte, a metodologia e a escuta ativa, para depois a gente chegar numa resposta de qual é o projeto que mais se encaixa para aquele ser humano, para aquelas condições. Para você, arquiteto, seja recém-formado, seja formado, design de interiores, seja que nem eu, que tenho uma trajetória já, a gente também tem que entender que a cor ela é multidisciplinar, para não dizer transdisciplinar. São muitas áreas que estudam e foram estudar a cor. Então, a cor não pertence, obviamente, à arquitetura e decoração de interiores. Eu mesma, na pesquisa acadêmica, eu estudei uma bibliografia que não foi escrita por arquitetos e nem por designers. Então, a gente precisa entender que médico estuda a cor, psicólogo estuda a cor, antropólogo estuda a cor, sociólogo estuda a cor, historiador estuda a cor, físico estuda a cor, químico estuda a cor, é uma infinidade de profissões que estudam a cor. Então, a gente precisa entender também que a importância dela, visto que muitas áreas vão pesquisar sobre ela para poder fazer algo que respeite esse fenômeno.